Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de fitoterapia. Nós estivemos trabalhando aí, né, é, nas nossas aulas anteriores a respeito do histórico da utilização de plantas na terapêutica, conceitos técnicos relacionados à fitoterapia. Trabalhamos também a respeito, né, da importância da pesquisa e registro de fitoterápicos. E hoje a gente vai falar da fitoterapia e a Política Nacional de Saúde, da inserção da fitoterapia no Sistema Único de Saúde no âmbito da saúde pública, né? Importância do uso de plantas medicinais nas políticas de saúde pública no âmbito do SUS. A Organização Mundial de Saúde criou uma série de diretrizes visando incentivar a inserção da medicina tradicional e complementar alternativa nos sistemas oficiais de saúde para ampliar o acesso à assistência farmacêutica e atenção básica. Para atender às demandas da Organização Mundial de Saúde e da própria população brasileira, e também para atender à necessidade de normatização de práticas já existentes nas redes de saúde públicas estaduais e municipais, o Ministério da Saúde aprovou uma política. Que política aprovada pelo Ministério da Saúde foi essa? Por meio de qual portaria houve a aprovação dessa política? Bom, pessoal, como a gente vai falar de inserção de fitoterapia, uso de plantas medicinais na saúde pública, né, no âmbito do SUS, isso tornou-se normatizado desde 2006, graças à publicação de uma portaria que inseriu as práticas integrativas e complementares no SUS, tá? Inclusive, essa política, né, ela é chamada de política de práticas integrativas e complementares, tá? Basicamente, essa política inseriu, né, no SUS o uso da medicina tradicional chinesa a nível da acupuntura, o uso, né, da homeopatia, que usa os medicamentos dinamizados e altamente diluídos, uso de águas minerais, que é o termalismo ou crenoterapia, com finalidade terapêutica, e a fitoterapia e o uso de plantas medicinais nas políticas públicas de saúde, tá? Então, que política aprovada foi essa? A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, por meio da portaria 971 de 3 de maio, isso é desde 2006, tá? Essa aqui é a portaria, ó. Portaria número 971 de 3 de maio de 2006, que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, no âmbito da saúde pública, tá? Então, olha aqui, o campo das práticas integrativas e complementares contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos, os quais são também denominados pela Organização Mundial de Saúde de medicina tradicional e complementar alternativa, né? Então, essa política, posteriormente, ela foi ampliada, inserindo outras práticas, mas em 2006 foram 4 vertentes, tá? A primeira foi a medicina tradicional chinesa, a nível da acupuntura, medicina tradicional chinesa, com uso da acupuntura no SUS, né? Depois disso, nós tivemos a inserção da homeopatia, baseada, né, no tratamento com o princípio da similitude, cura pelos semelhantes, com uso de medicamentos dinamizados, né, diluídos e succionados, que tem o propósito de tratar o indivíduo de uma maneira holística, né? Ou seja, como um todo, porque a homeopatia considera que a vida é concebida pela força ou energia vital. Quando essa força ou energia vital está perturbada, você tem os sintomas e sinais clínicos de uma enfermidade, de uma doença, e o medicamento homeopático visa equilibrar as dimensões físicas, né, mentais e emocionais do indivíduo. E não só a dimensão física, como é o tratamento na alopatia, né?
A inserção da fitoterapia e das plantas medicinais, que é o objeto de estudo da nossa disciplina, né? Então, foi formalizado ou normatizado o uso de plantas medicinais nas políticas públicas de saúde no âmbito do SUS, após essa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né? Desde 2006. E também essa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares insere a prática da crenoterapia ou termalismo, com uso de águas minerais, né, de diferentes maneiras, olha lá, águas minerais, com finalidade terapêutica, atuando de maneira complementar aos demais tratamentos de saúde, tá? A priori, a princípio, né, em 2006, foram essas 4 terapias alternativas que foram inseridas no âmbito da saúde pública. Mas, 11 anos depois, pessoal, né, então aqui foi em 2006, 11 anos depois, em 2017, pela Portaria 849, ampliou-se, né, o grupo de terapias complementares e alternativas inseridas no SUS, né? Então, em 2017, além da medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, fitoterapia e plantas medicinais, crenoterapia e termalismo utilizadas no SUS, foi-se também normatizado o uso da arte-terapia, da Ayurveda, da biodança, da dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, chantala, terapia comunitária integrativa e yoga, as políticas nacionais de práticas integrativas. Então, assim, ampliou muito, né? A gente tinha 4 áreas e aqui ela ficou bem abrangente. E em cada uma delas, né, para quem tiver curiosidade, a portaria vai explicar, né, a arte-terapia, prática que utiliza a arte como base do processo terapêutico. A Ayurveda é considerada uma das mais antigas abordagens de cuidado do mundo, desenvolvido, né, surgiu na Índia. Biodança, prática de abordagem sistêmica inspirada nas origens mais primitivas da dança, e assim sucessivamente, né? Porque no nosso caso, o objetivo maior, né, do nosso objeto de trabalho é a fitoterapia e as plantas medicinais, que foi inserida desde 2006 pela portaria número 971 de 2006, tá? Então, aquela indagação nossa lá do slide, que política foi essa? A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Por meio de qual portaria? 971, de 3 de maio de 2006, tá? A política foi a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, por meio da portaria número 971 de 2006, que inseriu, né, a acupuntura, termalismo, crenoterapia, homeopatia e depois em 2017 arte-terapia, ayurveda, dança circular, biodança, quiropraxia, né, reflexoterapia. Mas para nós, a partir de agora, o que nós discutimos é em específico a fitoterapia e o uso de plantas medicinais na saúde pública, né? No mesmo ano, a portaria foi quando, pessoal? 3 de maio de 2006. 3 de maio de 2006. No mesmo ano, um mês depois, na verdade, em junho de 2006, foi publicado um decreto que direcionou especificamente o uso da fitoterapia e das plantas medicinais nas políticas públicas de saúde, por meio da chamada Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares inseriu a fitoterapia e as plantas medicinais no SUS. Para direcionar, determinar as diretrizes do uso das plantas medicinais no Sistema Único de Saúde, criou-se, um mês após a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, por meio de um decreto, o decreto número 5.813, de 22 de junho de 2006. Como eu disse para vocês, um mês depois da publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.
A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos determinava garantir o acesso de maneira segura, efetiva e por meio de um uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos pela população, promovendo todo o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional, desde o cultivo dessas plantas medicinais até a sua manipulação e dispensação, com respeito, né, ao patrimônio genético, ou seja, com o uso sustentável da biodiversidade, com estudos de manejo sustentado, exploração nacional dos recursos naturais, com o objetivo de impedir a diminuição das populações naturais, evitar que alguma espécie venha a entrar em extinção, com um plano de manejo a respeito do conhecimento da biologia reprodutiva da planta, da sua ecologia e de sua demografia, permitindo que a sua retirada ou então as condições de cultivo ocorressem de maneira que esses organismos pudessem ser repostos naturalmente pelo ambiente, né? Esse decreto, pessoal, 5.813, de 22 de junho de 2006, que criou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né, que é o de 2006, é este documento, que você consegue o PDF dele na internet, e aqui estão embasadas o objetivo de criação dessa política, né? Com o intuito de estabelecer as diretrizes para a atuação do governo na área de plantas medicinais e fitoterápicos. Porque a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares inseriu a fitoterapia e o uso de plantas medicinais no SUS, mas criou-se, após isso, um direcionamento em específico de uma política voltada para o uso dessas plantas medicinais de maneira segura, racional, pela população, envolvendo todos os processos da cadeia produtiva e com o uso sustentável da biodiversidade, né? Já que na fitoterapia a gente trabalha com espécies vegetais. Então, vocês podem observar aqui que dentro dos objetivos da política, né? Os objetivos estão aqui, página 20. Olha lá. Garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, não só baseado na premissa de que produto, se é natural, não faz mal. A gente sabe que a diferença entre veneno e remédio é a dose, né? Influencia-se muito o modo de preparo e a parte da planta utilizada. Então, a política ela veio trazer esse direcionamento com diretrizes para proporcionar esse uso seguro, efetivo e racional, tá? Propiciando o uso de produtos efetivos, de qualidade e seguros, né? Promovendo o uso sustentável da biodiversidade e o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva e da indústria nacional. Bom, a partir disso, nós tivemos outros desdobramentos. Criou-se o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 2 anos depois, em 2008, tá? Pela Portaria Interministerial número 2.960, de 9 de dezembro de 2008, determinando as responsabilidades e atribuições dos governos a nível federal, estadual e municipal para que as diretrizes determinadas e objetivadas na Política Nacional de Saúde pudessem ser implementadas nas diversas esferas do governo, tá? Então, pessoal, a gente foi o quê? Afunilando. Então, em 2006, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que inseriu, dentre outras práticas integrativas, a fitoterapia e o uso de plantas medicinais na saúde pública no âmbito do SUS. Então, isso em 2006.
para direcionar, para determinar os objetivos, proporcionando um acesso seguro, racional das plantas medicinais, envolvendo todas as diretrizes da cadeia produtiva e com o uso sustentável da biodiversidade. Um mês depois, criou-se a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 2 anos depois, garantindo o cumprimento das diretrizes determinadas na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, criou-se o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, inclusive determinando as atribuições e responsabilidades de todas as esferas do governo, federal, municipal e estadual, para que as diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos viessem realmente a ser efetivadas, tá? Aí tem esse aqui, ó, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E aqui, pessoal, nós temos todas as determinações de toda a cadeia produtiva envolvendo plantas medicinais para uso no SUS, desde o cultivo, tá? Cultivo, coleta, processamento, armazenamento, manipulação e dispensação do fitoterápico para a população a nível do SUS, tá? Então, olha lá, as regulamentações envolvendo o manejo, o cultivo dessas plantas medicinais, a questão relacionada aos insumos, o uso de adjuvantes farmacêuticos, né? A questão da manipulação desses fitoterápicos em farmácias de manipulação e a dispensação dos mesmos, ou então a dispensação de fitoterápicos disponibilizados pela indústria, né? Na forma de medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico, a pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação envolvendo os diversos ministérios da saúde, da agricultura, né? Então aqui você tem todas as diretrizes necessárias para que os objetivos determinados na Política Nacional de Saúde venham a ser concretizados e efetivados, né? E com as responsabilidades das diferentes esferas e dos gestores a nível federal, estadual e municipal, né? Isso, pessoal, culminou uma vez que você tinha todas as diretrizes, desde o cultivo, né, da planta medicinal, passando pela coleta, processamento, armazenamento, manipulação e dispensação dessas plantas na saúde pública, observaram a necessidade da criação de uma unidade onde realmente você pudesse implementar toda essa cadeia produtiva de obtenção do fitoterápico desde o seu cultivo. Então, em 2010, né, 2 anos depois do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 4 anos depois da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, foram criadas, né, as farmácias vivas por meio de uma portaria 886 de 2010. Então, as farmácias vivas, elas foram implementadas por meio dessa portaria em 2010 no SUS, né, como sendo o local responsável pela realização de todas as etapas preconizadas pela política de assistência farmacêutica. Como eu disse para vocês, desde o cultivo, coleta, processamento pós-colheita, armazenamento, manipulação e dispensação das preparações magistrais e oficinais, né, que são as farmacopeicas, de plantas medicinais e fitoterápicos. Então, esse decreto, olha lá, 886, de 20 de abril de 2010, instituiu a criação das farmácias vivas no âmbito do Sistema Único de Saúde, né? Com o objetivo principal de realizar todas as etapas, desde o cultivo, coleta, processamento, armazenamento de plantas medicinais, manipulação e a dispensação de preparações magistrais e oficinais
de plantas medicinais e fitoterápicos, tá? Então, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, em 2006, por meio da portaria número 971, de 3 de maio de 2006, inseriu 4 áreas de práticas integrativas e complementares para utilização no SUS, na saúde pública. Medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, termalismo ou crenoterapia, o uso de águas minerais, e a fitoterapia e as plantas medicinais. A fitoterapia, que é o objeto de estudo, né, da nossa disciplina, um mês depois da publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, direcionou as diretrizes para o uso da fitoterapia e das plantas medicinais no SUS por meio da criação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, em junho de 2006, pelo Decreto 5.813. Aí aqui a gente tinha todas as diretrizes necessárias para garantir à população o acesso a plantas medicinais de maneira segura, racional, né? Envolvendo todas as etapas da cadeia produtiva e com destaque para o uso sustentável da biodiversidade, ou seja, com respeito ao patrimônio genético. 2 anos depois da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, foi criado o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, por meio de uma portaria interministerial 2960, de 9 de dezembro de 2008. Aí, esse programa, ele veio determinando as atribuições e responsabilidades dos gestores, né, a nível das diferentes esferas do governo, federal, estadual e municipal, para que todas as diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, implementada há 2 anos atrás, viessem a ser realmente concretizadas, né, e com todas as normas para orientação dos gestores a nível da implementação, né, das diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 2 anos depois deste Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né, ou seja, em 2010, por meio de uma portaria 886, criaram as farmácias vivas no SUS, como sendo, né, a responsável pela realização de todas as etapas preconizadas pela Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, desde o seu cultivo, coleta, processamento pós-colheita, armazenamento, local também de manipulação e dispensação de fitoterápicos para a população com assistência farmacêutica, promovendo um uso seguro, efetivo e racional, tá? Desde a implementação, pessoal, das práticas integrativas e complementares no SUS, né? Com a criação da política e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, isso gerou uma série de desdobramentos de monografias de plantas medicinais na farmacopeia, bem como do formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, tá? Então, isso foi muito importante, porque hoje, as monografias de plantas medicinais e fitoterápicos que nós temos na farmacopeia brasileira, na 6ª edição, que é a de 2019, né? De 2019, essas monografias, o embasamento delas com o respaldo, né, e com a validação científica de cada uma delas, tornou-se muito mais efetiva após a criação dessa política e desse Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, tá? Então, aqui a gente tem as monografias, né, de diversas plantas medicinais que podem não ter especialidades farmacêuticas, apresentações comerciais disponibilizadas pela indústria, mas já possuem uma validação científica para serem utilizados como medicamentos manipulados ou formulações farmacopeicas oficiais, por exemplo, tá?
Em 2011, tá? Foi criado a primeira edição do formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Então, vejam vocês, em 2011 foi depois da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, depois do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e depois da instituição das farmácias vivas no SUS, né? Que aqui culminou em 2010. A primeira edição do formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira veio em 2011, tá? Hoje, esse ano, 2021, foi publicada a segunda edição, bem mais abrangente, né? Com o objetivo, como eu disse para vocês, de proporcionar o uso seguro, efetivo e racional de plantas medicinais pela população e que já tenham tido uma validação científica, mesmo que eu não tenha uma apresentação comercial, né, uma forma farmacêutica disponibilizada pela indústria para aquela planta. Então, olha lá, você tem, vamos pegar uma planta aqui mais conhecida. Por exemplo, a castanha da Índia. Aí você tem lá a forma como ela é indicada, a parte utilizada, né? A composição daquela formulação, orientações para o preparo daquela planta medicinal em questão, de que forma ela deve ser embalada e armazenada, né? Se ela possui algum tipo de advertência, né? Contraindicação para crianças, gestantes, idosos, as indicações, a posologia com o modo de uso e, como eu disse para vocês, nenhuma dessas plantas são elencadas no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira se não tiverem validação científica, né? Então aqui a gente tem as referências bibliográficas dos trabalhos acadêmicos, das pesquisas que envolvendo a validação científica, né, dessas plantas. Então, aqui, ó, nos textos, nas advertências, inclusive na formulação sugerida, você tem a citação do trabalho que valida cientificamente aquele potencial terapêutico, aquela propriedade farmacológica, e depois as suas referências bibliográficas, né? Então, pessoal, assim, a fitoterapia ela trabalha muito com essas legislações, né, a partir dos órgãos sanitários competentes que embasam a validação científica do uso de plantas e o uso da fitoterapia de maneira segura, racional e efetiva pela população. Então, são diversas, como vocês podem ver, legislações, portarias, decretos, né, leis. Então, pela portaria número 886 de 2010, nós vimos que as farmácias vivas foram instituídas nas políticas públicas de saúde no âmbito do SUS, como local responsável pelo desenvolvimento de toda a cadeia produtiva das plantas medicinais, desde cultivo, coleta, secagem, estabilização, processamento, armazenamento de plantas medicinais até a sua manipulação e dispensação. Então, nós temos algumas formas de obtenção e dispensação dessas plantas medicinais nas formas fresca e de droga vegetal nas farmácias vivas. Então, é o seguinte, pessoal. A planta medicinal fresca in natura, lá no seu ambiente natural de ocorrência ou no local de cultivo, como é o caso das farmácias vivas, né? Ela não é designada ou definida como droga vegetal, tá? Ela é apenas uma planta medicinal fresca. A droga vegetal é a planta medicinal depois de coletada, seca e processada. Então, a planta fresca in natura, no seu ambiente natural de ocorrência ou cultivada nas farmácias vivas, é a planta medicinal. A planta medicinal, depois de coletada e seca, seja ela íntegra, rasurada, picotada ou pulverizada na forma de pó, é a sua droga vegetal. Então, a planta medicinal só vira droga depois que ela for coletada e seca. Ela tem que ter sido submetida a processo de secagem natural, ao sol, à sombra, artificial, em estufa, câmara com circulação forçada de ar, liofilizador, tanto faz.
mas tem que estar seca para ser droga, tá? A planta medicinal fresca, pessoal, ela pode ser, né, disponibilizada pela própria farmácia viva para a comunidade, para que ela possa fazer o cultivo por meio de distribuição de mudas em seus quintais, ou, caso eu não disponha daquela espécie, ela pode ser obtida de hortos em parcerias, tá? Com o Ministério da Agricultura, da Saúde e universidades. No caso da dispensação dessa planta medicinal fresca nas farmácias vivas ou na unidade básica de saúde, isso pode acontecer mediante a prescrição de um profissional da saúde, tá? E quando eu falo prescrição, isso aqui também envolve uma indicação farmacêutica, quando a planta é isenta, né, de retenção de receita, quando ela é isenta de prescrição, e isso você pode verificar naquela instrução normativa número 2 de maio de 2014. Lembra que a gente falou dos medicamentos fitoterápicos e dos produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado nessa instrução normativa na aula da semana passada? Então aqui, ó, você tem de novo, ó, castanha da Índia. E aqui, se você for ver, ó, restrição, venda sem prescrição médica. Então, aí aqui, ó, por uma indicação farmacêutica nas farmácias vivas, mediante, né, o relato de algum paciente, se a planta é indicada para aquele caso ou para aquela enfermidade em questão, ela pode ser dispensada pela farmácia viva, pelo farmacêutico responsável para aquele paciente, tá? Na forma de droga vegetal, pessoal, não tem como a farmácia viva disponibilizar a muda para que o usuário possa, inclusive, né, até mesmo fazer o seu cultivo no quintal, no ambiente domiciliar. A droga vegetal, ela vai ser processada na farmácia viva. Então, a planta medicinal vai ser cultivada. Aí, quando ela chegar no período certo de coleta, ela vai ser coletada, vai ser seca, estabilizada, e aí, geralmente, é passada no moinho de facas para você obter essa droga em pó. Mas pode ser a droga íntegra, ou só rasurada, ou só picotada, tá? Mas o processamento dela vai acontecer na farmácia viva. Ou então, se eu não dispor daquela espécie para ser cultivada naquela farmácia viva, eu posso obter essa droga vegetal em pó, picotada, rasurada, né? Essa matéria-prima vegetal a partir de um laboratório, de um fornecedor qualificado, tá? E aí, nessa farmácia viva, para a dispensação dessa planta medicinal na forma de droga vegetal para é, para o paciente em questão, seja para o preparo de um chá, né? Eu posso dispensá-la mediante a prescrição de um profissional da saúde, ou, de novo, se for lá numa relação de plantas que tenham venda sem prescrição médica, por uma indicação farmacêutica, ela pode ser dispensada na farmácia viva para o paciente, para o usuário, tá? Então, essa aqui é a forma de dispensação de plantas medicinais, que é a planta fresca in natura para o paciente, ou ela na forma seca para o paciente também. Isso aqui ainda não é um fitoterápico que foi manipulado. Eu estou apenas dispensando a matéria-prima vegetal, na forma de planta fresca ou de droga vegetal, que é a planta medicinal seca. Agora, na forma de fitoterápicos manipulados ou até mesmo industrializados, de que forma que eles seriam disponibilizados pelas farmácias vivas no âmbito do SUS? No caso dos fitoterápicos manipulados, eu posso manipulá-lo na própria farmácia viva, e isso acontece de que forma? Eu cultivo a planta medicinal fresca, eu coleto, seca e submeto ela a processos de secagem e estabilização. Aí eu já tenho uma droga vegetal. E essa droga vegetal, ela pode ser picotada, rasurada, passada no moinho de facas. E esse pó eu posso encapsulá-lo, por exemplo, né? Ou eu posso passar um solvente extrator um hidroalcoólico sobre esse pó, obter um extrato alcoólico, uma tintura, e incorporar numa base de xarope, por exemplo, tá?
Então, eu posso manipular isso lá na farmácia viva. De novo, se eu não dispor daquela espécie medicinal que eu necessito, porque ela não foram obtidas as mudas para o seu plantio, ou é uma espécie que as condições de cultivo, de solo, ali na farmácia viva não são adequadas para o pleno desenvolvimento daquela espécie, eu posso obter esse fitoterápico já manipulado de um fornecedor qualificado, de uma farmácia de manipulação que tenha a parceria, né, com a farmácia viva, que tem um cadastro, uma licitação pelo governo municipal ali, responsável pela farmácia viva daquele município, né? E aí eu posso adquirir através dele. Essa farmácia viva, né? Quando vier uma prescrição de um profissional de saúde, ou se for uma planta isenta de prescrição por uma indicação farmacêutica, ela pode ser dispensada para o paciente, para o usuário. O fitoterápico industrializado não tem como ser produzido pela farmácia viva. O fitoterápico industrializado ele vai ser disponibilizado em suas embalagens originais, na forma de medicamento fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico, por alguma indústria farmacêutica. Aí, se essa indústria, né, mediante licitação, mediante cadastro na farmácia viva, o governo municipal pode adquirir esse fitoterápico industrializado, ele está lá na farmácia viva, e aí a partir de uma prescrição ou de uma indicação farmacêutica, caso a planta seja isenta de prescrição, ela pode ser dispensada para o paciente, para o usuário. Tá? Então, pessoal, a gente tem aqui, né, algumas ilustrações demonstrando a área de cultivo, né, em algumas farmácias vivas. Então, é importante o uso, né, de técnicas agroecológicas, adubação orgânica, sem o uso de agrotóxicos e todas aquelas características relacionadas ao cultivo de plantas medicinais, né? Então, o local de cultivo deve ser semelhante ao de ocorrência natural da espécie, para que ela produza os mesmos princípios ativos ou os produza na mesma quantidade, né? Deve ser um local não próximos a rodovias, porque aquela fuligem dos escapamentos ela vai contaminar essas espécies, né? Não devem ser próximas a fossas, rede de esgoto, próximas a locais de cultivares alimentícios que façam uso de agrotóxicos e adubação química, não deve haver circulação de animais no local, para não haver, né, a contaminação por excretas do tipo urina, fezes. O local deve ter água disponível em abundância e de boa qualidade. Olha outra característica aqui que a gente observa, o local deve ser plano ou pouco inclinado, né? Isso favorece ou facilita o uso de maquinária agrícola, dificulta o processo erosivo, né? Que é a desagregação das partículas do solo e que é um problema em locais de cultivos de plantas, né? Imagine a seguinte situação. Gustavo presta assistência farmacêutica na farmácia viva no âmbito do SUS. Uma pessoa apresentando sintomas como mal-estar, tosse, obstrução nasal, chega até a farmácia e solicita a Gustavo a indicação de um medicamento para tratar esses seus sintomas. Gustavo pode dispensar-lhe uma planta medicinal e ou fitoterápico? Em caso afirmativo, dê exemplos. Qual a resolução do Conselho Federal de Farmácia regulamenta a indicação farmacêutica de plantas medicinais e fitoterápicos isentos de prescrição? Então, pessoal, para farmacêuticos que atuam, né, nos núcleos de apoio à saúde da família, no NASF, por exemplo, em locais, né, em que haja a instituição da farmácia viva no seu município e ele atua no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde, se chegar um paciente lá e você dispor de uma área de cultivo, né, de um laboratório para manipulação desses fitoterápicos, uma vez que as farmácias vivas são as responsáveis pela implementação de todas as etapas da cadeia produtiva, desde o cultivo até a manipulação e dispensação de um fitoterápico, ou da planta medicinal, ou da droga vegetal, né? O farmacêutico pode fazer a dispensação de uma planta medicinal para esse paciente?
Ele pode, pessoal, mediante alguns critérios. Então, a primeira coisa, a planta, ela pode ser dispensada desde que ela seja isenta de prescrição. Então, o farmacêutico que atua nessa área, ele constantemente precisa buscar nas legislações, né, quais as plantas. Então, que plantas ele dispõe ali do cultivo? Castanha da Índia é isenta de prescrição. Então, mediante um caso de varizes, telangiectasia, fragilidade capilar, insuficiência venosa, ele pode dispensar como uma indicação farmacêutica? Pode. O alho, venda sem prescrição médica. Pode haver dispensação pelo farmacêutico como indicação? Pode. E tanto é que o alho seria uma dessas, que para esses sintomas ele poderia ser utilizado, né? A uva ursi, né? Que é muito utilizada para infecções do trato urinário, já é sob prescrição médica. Então, se tiver o cultivo dessa planta lá, ela não poderá ser dispensada sem a prescrição, sem a apresentação de uma receita, tá certo? Aquelas que são isentas de prescrição, elas podem ser dispensadas pelo próprio farmacêutico na farmácia viva, como uma indicação farmacêutica, tá? Mas existe, e aqui está perguntando, uma resolução que regulamenta essa indicação, tá? É uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, a número 546, de 21 de julho de 2011, que é essa aqui. Resolução número 546, de 21 de julho de 2011, que dispõe sobre a indicação farmacêutica de plantas medicinais e fitoterápicos isentos de prescrição e o seu registro, tá? Curiosamente, pessoal, olha aqui que interessante. Além daquela planta medicinal ser isenta de prescrição para que ela possa ser dispensada para o paciente por indicação farmacêutica, olha aqui um dos critérios para que esse farmacêutico possa fazer essa dispensação. Ter cursado, né, durante a sua graduação, a disciplina de fitoterapia com carga horária mínima de 60 horas. Então, por exemplo, no histórico escolar de vocês, vai a disciplina de fitoterapia, que inclusive é essa que nós estamos trabalhando agora, né? E a carga horária da disciplina de vocês na instituição, né, na Croton, na Anhanguera, é de 80 horas, tá? Então, vocês se enquadram dentro desse critério. Por exemplo, durante a minha formação acadêmica, a minha formação não era generalista, era aquela de 4 anos, depois você escolhia a habilitação, né, em indústria, alimentos ou análises clínicas, não se tinha a disciplina de fitoterapia. A noção que eu tive de fitoterapia na graduação foi dada apenas pela farmacognosia. Só que a farmacognosia ela não lida, né, com os processos relacionados à pesquisa e desenvolvimento de fitoterápicos propriamente ditos. Só está mais voltada para a busca de moléculas obtidas de produtos naturais com potencial terapêutico, né? E se o farmacêutico não teve a disciplina de fitoterapia, quer atuar nessa área? Aí ele tem que buscar o quê? Uma pós-graduação lato sensu, de pelo menos 360 horas, para ele ter um título de especialista ou curso de especialização em fitoterapia que atenda às resoluções pertinentes do conselho, tá? Além disso, né, a planta é isenta de prescrição, ele tem a especialização ou cursou a disciplina, né, na graduação com carga horária mínima de 60 horas, para ele se respaldar, né, e para que realmente também ele seja o responsável pela dispensação daquela espécie ou daquela planta medicinal, mediante os sintomas apresentados pelo paciente, essa resolução ela traz um anexo, um documento que deve ser preenchido. Lá, em toda dispensação que o farmacêutico fizer ali na farmácia viva, né? Então, vem lá as identificações do estabelecimento farmacêutico, a identificação do paciente e o registro do serviço farmacêutico realizado. Tem outros aqui, inclusive a aferição de pressão, verificação da temperatura corporal, igual ele estava lá com mal-estar, febre, né? Ele pode fazer esses serviços farmacêuticos e marcar aqui e
marcar o X aqui, ó, indicação de plantas medicinais e ou fitoterápicos, isento de prescrição. Anotações gerais. Qual a planta foi dispensada, de que maneira ela foi dispensada, na forma de planta medicinal, droga ou fitoterápico manipulado, né? O modo de uso que foi indicado, se ele realizou algum serviço farmacêutico, qual foi o valor da pressão arterial verificada, da temperatura corporal, né? Por quanto tempo ele indicou o uso daquela planta, se o paciente apresentar alguma, se ele relatou, né, a presença de alguma doença crônica do tipo diabetes, hipertensão arterial ou alguma cardiopatia. É isso aqui que vai te respaldar, tá? Assinar, carimbar e dispensar em duas vias. Uma vai ficar na farmácia viva, né? E a outra, ela vai ser dispensada para o paciente, tá? Então, a pessoa tendo mal-estar, tosse e obstrução nasal, chegando à farmácia viva e solicitando ao farmacêutico a indicação de um medicamento, o farmacêutico pode dispensar? Sim. O Gustavo pode dispensar uma planta medicinal e ou fitoterápico? Sim, desde que ela seja isenta de prescrição. Eu posso verificar isso aonde? No formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, se a planta ela vai ser de venda sob prescrição médica ou não, nas advertências, tá? E na instrução normativa número 2, de maio de 2014, várias plantas também ali são elencadas, né? E para cada uma delas vai dizer, em relação à restrição de uso, se ela é ou não de venda com prescrição médica. Se for sem prescrição médica, pode haver a dispensação pelo farmacêutico, tá? Em caso afirmativo, dê alguns exemplos, né? Mediante esses sintomas. Então, eu já havia dito aqui para vocês o alho mesmo, né? Olha lá. Venda sem prescrição médica. Então, a gente pode, por exemplo, dispensar uma tintura de alho, né? Rica em alicina, que trata sintomas de resfriado, para ser diluído em água. Então, eu posso dispensar uma tintura de alho, porque é venda sem prescrição médica, na forma, né, de um extrato hidroalcoólico, né? A tintura ela é um extrato hidroalcoólico, e para diluir algumas gotinhas em água e fazer o uso. E outra planta também, que inclusive é a partir dela, né, que se obteve o ácido salicílico, que por semissíntese produziu o ácido acetil salicílico, é o Salix alba, o salgueiro branco. Se você ver aqui, ó, Salix alba, o salgueiro branco. Antitérmico, anti-inflamatório e analgésico. Venda sem prescrição médica. Então, se encaixaria muito, né? Tendo como marcador a salicina, a partir da qual se produz o ácido acetil salicílico, se encaixaria muito nos sintomas relatados lá pelo paciente. Então, eu poderia dispensar a casca do salgueiro branco para o preparo, né, de um decocto, de um chá por decocção. Então, seriam dois exemplos, né, de plantas que, nesse caso, poderiam ser dispensadas. Então, Gustavo, pode dispensar uma planta medicinal e fitoterápico? Sim, desde que ela seja isenta de prescrição. Em caso afirmativo, dê exemplos. Tintura de alho, alho sativo, para utilizar algumas gotinhas diluídas em água, e a casca do salgueiro branco, Salix alba, para o preparo de um chá por decocção, né? Qual a resolução do Conselho Federal de Farmácia regulamenta a indicação farmacêutica de plantas medicinais e fitoterápicos isentos de prescrição? A resolução número 546, de 21 de julho de 2011. Então, a resolução número 546, de 21 de julho de 2011, dispõe sobre a indicação farmacêutica de plantas medicinais e fitoterápicos isentos de prescrição e o seu registro, tá? Bom, pessoal, então hoje com essa aula a gente finalizou toda a unidade 1, né? Aqui na seção 3 da unidade 1, esses slides da aula de hoje já estão publicados aqui, a aula Fitoterapia Política Nacional de Saúde. Assim que finalizar essa aula, vou estar postando aqui essa gravação, né? Então vai estar aqui, aula ao vivo,
fitoterapia e política nacional de saúde, tá? Não deixem de realizar as atividades diagnósticas, de aprendizagem, avaliação da unidade, de toda a unidade 1, que ela já está encerrada. Semana que vem a gente começa a unidade 2, tá? E essas resoluções, essas legislações, para quem tiver curiosidade para se aprofundar, fazer a leitura delas, porque gosta da área, todas elas você consegue o PDF no Google mesmo, tá? Agora, caso você tenha alguma dificuldade, vocês sinalizem o interesse com essas legislações, pode me falar que eu posto para vocês aqui no AVA, tá certo? Me parece que o áudio da maioria de vocês e até mesmo o acesso pelo AVA tá dificultoso, né? Me senti aqui meio solitário ministrando a aula, mas eu acredito que vocês estejam com dificuldade para até eu também tive, né? Eu demorei uns 5 minutinhos para conseguir acessar, porque o meu Teams estava um pouco instável também, né? A gente, dependendo da tecnologia, tem desses pormenores. Mas se alguém conseguir liberar o áudio, se estiver funcionando, quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, algum questionamento. Então é isso então, pessoal. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, bom final de semana, se cuidem e até a nossa aula de quinta-feira que vem.